A meditação de hoje, nós vamos basear no livro de Mateus, Evangelho de São Mateus, escrito por Mateus. Os versículos que vamos ler é o 1, o 2 e o 3. Mas nós vamos basear a meditação, pequena meditação, no versículo 3, que é a primeira bem-aventurança. E a Bíblia diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. É interessante que tinha uma multidão, mas Jesus se assenta para ensinar os discípulos. É interessante como Jesus se preocupava em passar o ensino, a sua própria vida para os discípulos. E aí ele diz o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem não quer a felicidade? Quem não busca a felicidade? Quem não está buscando a felicidade no dia a dia da sua vida? Quem não quer a felicidade na vida da sua família? Quem não quer a felicidade no seu emprego, na sua profissão? Todos nós buscamos a felicidade. Enfim, o que significa ser feliz? Felicidade é muito mais do que nós nos alegrarmos por momentos. Felicidade é um estado de espírito, felicidade é algo que está lá dentro, felicidade é a certeza, da onde eu estou pisando, em que chão eu estou pisando. Felicidade é a certeza de que eu estou caminhando para um alvo, que eu tenho um objetivo na vida. Isso é felicidade. Mas a palavra felicidade aqui na Bíblia também significa abençoados. Abençoados. Nós queremos tanto a felicidade como sermos abençoados na nossa vida. Jesus, quando começa a ensinar as bem-aventuranças, ele está falando de si mesmo. Ele fala: feliz o homem, não é? Que é assim, dessa maneira. Feliz o homem que chora, que é dessa outra maneira. Ele está olhando como se estivesse olhando para o espelho, para si mesmo, e mostrando o seu próprio caráter. E Jesus diz: felizes os pobres de espírito, os humildes de espírito. Tem tradução que diz pobre de espírito. O que significa ser humilde de espírito? Não necessariamente é a pobreza financeira. Isso, nem sempre o pobre é uma pessoa humilde. Mas humildade significa que a minha vontade, aquilo que eu vivo, não é simplesmente por mim mesmo, mas é por alguém. Jesus deu o exemplo. Ele não fazia a sua própria vontade. Ele não vivia de acordo com a sua própria vontade, mas ele vivia de acordo com a vontade do Pai, do Deus eterno, aquele Deus que de tal maneira nos amou, que deu esse Filho, que deu Jesus, para que esse Jesus fosse o caminho e o único caminho para que nós fôssemos salvos. Gente, bem-aventurado o pobre de espírito, aquele que aprende a viver de acordo com a vontade daquele que é maior. A vontade de Deus, diz a Bíblia, é boa, é agradável e é perfeita. A vontade de Deus é o melhor que tem para a minha vida. Então, feliz é aquele que aprende a viver não de acordo com a sua própria vontade, mas de acordo com a vontade daquele que nos conhece mais do que todos, mais do que nós mesmos nos conhecemos. E daí ele diz, e vem a promessa: porque deles é o reino dos céus. Dessa gente que aprende a viver de acordo com a vontade de Deus, eles vão descobrindo que eles passam a pertencer não só à família de Deus, mas a estar sob o governo de Deus. E a melhor coisa que tem na vida de um ser humano, sem dúvida nenhuma, é estar vivendo no reino de Deus.
tvcmc.com.br. É o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.